Ah, muito bom. Pessoal, eu vou passar então a palavra para o professor Márcio. Professor, você está com acesso agora para compartilhar sua tela, seu vídeo. Pessoal, o professor Márcio, ele é da Unicamp, ele escreveu um livro muito legal. Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu estou com o livro aqui, olha só, peraí. Ele publicou esse livro aqui esse ano. Ele conta aí da experiência dele, né, em laboratórios virtuais de cálculo, álgebra, geometria, e ele vai falar um pouco para a gente hoje sobre essa experiência aí de trabalhar com computação nos cursos de exatas. Professor, a gente está vendo a sua tela do GoToWebinar. Estão me vendo? Sim, Alô? alto e claro. Sim. Bom, eu leciono na Unicamp há 35 anos, né, para estudantes de ciências exatas, de engenharia, e há uns 15 anos atrás, eu comecei com um projeto de trabalhar problemas com o Wolfram, com grupos de alunos, né, para dar mais concretude ao ensino. Às vezes você ensinar uma coisa totalmente dentro da linguagem é entediante para o estudante. São vários X, Y, ele acha o X, acha o Y. O computador, né, as facilidades gráficas, elas dão a possibilidade dele trabalhar com estruturas e dele ver que aquela matemática que ele está estudando serve para alguma coisa, apesar de no mundo virtual, uma coisa concreta. Eu também modifiquei a maneira de apresentar o curso aqui, pensando sempre no aluno que iria trabalhar com software. A Unicamp tem um convênio com matemática da Wolfram, né? E então nós trabalhamos bastante com este programa. Eu tentei várias experiências pedagógicas e fui acumulando um arquivo. Eu estou começando a publicar esses livrinhos, que são fascículos, né, mostrando algumas das experiências que eu fiz, né? E uma experiência que deu muito certo foi introduzir geometria analítica bem no começo da graduação, quando o aluno está estudando vetores, produto escalar, produto vetorial, esfera, plano, um estudo de movimentos sobre a Terra, tá? O movimentos, viagens aéreas e conceitos como planos cortando a Terra para definir geodésicas e como parametrizar o movimento de um avião que vai com velocidade constante entre duas cidades, como calcular a distância. Toda essa matéria, tudo isso é feito com produto escalar, produto vetorial, com aqueles rudimentos de geometria analítica que a gente leciona, né? E é bacana porque daí o aluno acaba relacionando com a experiência que ele teve olhando o Mapamundi, desde do começo dos estudos dele, quando ele olha na televisão, vê o Mapamundi, sabe as coordenadas das principais cidades no mundo, lembra de fatos históricos, então liga muito com o cotidiano, tá? Daí eu vou entrar no Wolfram Alpha, eu vou mostrar um pouquinho desse estudo. Nós temos muitos outros, sempre com esse objetivo de trazer mais cotidiano, mais concretude para o curso e usar o soft como um laboratório, né? E para fazer o aluno se interessar mais. Eu acho que a gente teve um sucesso relativo e agora com a pandemia esse tipo de trabalho ficou mais interessante ainda. Os alunos parece que ficaram mais próximos da gente, né? Estão perguntando mais, a aula virtual reduz um pouco aquela timidez. Daí eu vou passar para o Wolfram Alpha e vou conversar sobre uma das coisas que a gente falava no curso de GA e que era a origem de vários problemas que eles tinham que resolver, tá? Vou pedir para compartilhar a tela. Vocês estão vendo o Wolfram Alpha ou não? Falou? Sim, estamos vendo a sua tela. Ah, sim, estão vendo a minha tela, né? Bom, Sim, primeira coisa, o modelo da Terra como uma esfera é muito bom. Então, aqui, ó, o comando geodesdata do Wolfram, ela diz para a gente
os semi-eixos da elipse que gera a Terra, né? A elipse real, aproximadamente. Você vê que a diferença entre o semi-eixo menor, 6.356 quilômetros, o semi-eixo maior, 6.378 quilômetros, é bem pequena, né? É bem pequena. A excentricidade da elipse que gera a Terra é muito baixa, é 0,08, né? Tá? Se você fizer uma média entre semi-eixo maior e semi-eixo menor, você obtém 6.367. Ele é aproximadamente igual ao raio da Terra quando a gente toma aproximação esférica, né? Que na definição histórica de metro, né? A gente postula que o tamanho do Equador é 40 mil quilômetros, né? Que você levaria 10 mil quilômetros para descer do Polo Norte ao Equador pelo meridiano de Greenwich, né? Tá? Então, essa definição histórica de metro, para cálculos de viagens aéreas, dá uma precisão muito grande. Você nota o seguinte, se você andar 90 graus de arco sobre o Equador, por exemplo, sobre o Equador, saindo do ponto que é o cruzamento de Greenwich com o Equador, que é a coordenada 00, e indo até o ponto 0,90, você anda 10.018 quilômetros. Se você fizer a mesma coisa no arco de meridianos, entre o cruzamento e um outro ponto a 90 graus de distância, dá 10.002. A diferença é pequenininha, né? 21 quilômetros, né? A Terra é um elipsoide oblato, né? A distância entre os polos é menor que o dobro do raio do Equador, né? Então, tem essa pequena diferença, né? Tá? Então, dá para a gente trabalhar com problemas de viagem aérea, discutir várias coisas, trabalhando com a Terra esférica, desenhando. E o Matemática tem também comandos para desenhar o mapa mundi, com trajetórias em cima do mapa mundi. Como exemplo, eu vou trabalhar alguns problemas que a gente estudou em sala, né? Por exemplo, uma questão interessante, o tráfego aéreo ele é muito denso em cima da Islândia, tá? Aqui eu estou pegando as coordenadas, né, usando soft, de várias cidades, Reykjavik, Chicago, Amsterdã e assim por diante, e eu vou peguei as coordenadas, eu vou desenhar os caminhos geodésicos, né, entre pares de cidades que estão uma cidade na América do Norte e a outra cidade na Europa do Norte, né? Então, eu vou pedir para o matemática desenhar, eu pedi para ele fazer o que se chama de geocírculo também, que é uma circunferência geodésica centrada na Islândia, mostrando, deixa eu ver, de 1.000 quilômetros, né, mostrando como passam aviões próximos lá da Islândia, né? Isso acontece porque quando você quer a menor distância entre dois pontos sobre a esfera, você tem que fazer um corte da esfera por um plano que passa pelo centro da esfera e passa pelas duas cidades, né? Isso define um arco de meridiano, né? Análogo a um arco de meridiano, porque ele tem o mesmo raio da Terra, né? E ele que realiza a menor distância entre as cidades. Então, você vê conceitos como plano, corte de plano, de uma esfera por um plano, aparecem naturalmente, né, quando você quer achar a distância entre as cidades, né? Aqui a parametrização da Terra. Eu explico para os alunos que a gente pega a circunferência trigonométrica mesmo, né, tá? E pensa que a Terra é uma pilha de paralelos, né? Circunferência trigonométrica é cosseno e seno de φ, né? Φ seria a longitude. Daí você multiplica o cosseno de lambda para diminuir a circunferência da Terra, para ela ficar do tamanho da circunferência do paralelo que está com latitude lambda e levanta ele até a altura seno de lambda, né? Isso dá a parametrização da Terra, né?
Daí, vamos fazer um desenho aqui. Então, peço para ele desenhar a Terra, desenhar Greenwich, que é quando a gente coloca a longitude φ igual a zero, né? O Equador, que é quando a gente coloca a latitude φ igual a zero. Também vou pedir para desenhar o paralelo de latitude 60 e um triângulo que vai mostrar essa ideia de raio de paralelo e altura do paralelo. Pedir para ele mostrar uns pontos enfatizados, e daí eu junto tudo, né? Tá? Então, a gente tem aqui a esfera parametrizada por latitude e longitude. Em azul está o Equador e o meridiano de Greenwich. Aqui está o paralelo de latitude 60, né? E aqui a gente vê um triângulo retângulo. A minha Terra tem raio 1, né? Eu uso um sistema de unidades com raio 1 para simplificar. E a gente vê o triângulo retângulo. Um cateto vai dar a altura do paralelo, o outro cateto vai dar o raio, né? Aqui está a circunferência que corresponde ao paralelo. E se a gente usa a latitude medindo o afastamento angular da radial que liga o centro da Terra ao ponto do paralelo com o Equador, né? O afastamento angular, então o raio do Equador é cosseno de lambda, a altura seno de lambda, né? Que justifica essa parametrização aqui, onde eu peguei uma circunferência unitária, que seria o Equador, né? Reduzi para ficar com o tamanho de um paralelo, e desloquei ela para a posição mais alta, seno de lambda para cima. Tá? Então, a gente tem a parametrização da Terra. Tá? Agora, vamos estudar uma viagem de Porto Alegre a Estocolmo. A gente vai fazer essa viagem de duas formas. A gente vai fazer essa viagem por uma geodésica, né? Quer dizer, a gente vai pegar um plano, cortar a Terra e navegar pelo arco de circunferência menor entre as duas cidades, cortar a Terra, mas passando pelas duas cidades, né? E depois a gente vai navegar pelo arco de circunferência, ligando as duas cidades, né? Que seria a geodésica, o caminho mais curto. Depois a gente vai andar por uma loxodrômica. A gente vai ver que no caso de Porto Alegre e em Estocolmo, a loxodrômica não dá muita diferença da geodésica. A loxodrômica é quando você viaja com a bússola travada, tá? Então, a gente vai ver como é que faz para desenhar loxodrômicas e como para escolher um movimento com a bússola travada que saia de uma cidade e chegue na outra que a gente quer, tá? Bom, então, primeiro vamos pegar as coordenadas de Porto Alegre, Estocolmo, com o comando CityData, né? Então, aí as coordenadas, ele dá a latitude e longitude, né? Tá? Vê Estocolmo, que eu chamei de ST aqui, né? Ela tem, então, a latitude bem alta, né? 59, né? E ela tem uma longitude pequena, não está tão longe de Greenwich, né? Tá? Porto Alegre tem a latitude negativa, né? Tá? E tem a longitude negativa também, porque a gente está oeste de Greenwich, né? O matemática calcula a distância entre as duas pelo modelo elipsoidal oblato. Aí deu 11.756 quilômetros, tá? Ele calcula diretamente. Mas a gente vai calcular de uma maneira mais simples. Se eu só mostrar uma figura aqui que justifica a ideia, tá? A gente vai usar o produto escalar para calcular a distância entre as cidades, né? Tá? Se a gente imaginar os vetores que saem das duas cidades e chegam saem do centro da Terra e chegam às duas cidades, né? Tá? Saem do centro da Terra e chegam às duas cidades. Tinha o desenho aqui, eu não estou achando, mas não faz muita. Então, se a gente olhar o ângulo desse formado pelos dois vetores, né, dá 106 graus, né? E como para cada 90 eu tenho 10.000 quilômetros, eu posso calcular simplesmente multiplicando por 10.000 e dividindo por 90, que dá bem perto do valor que se obtém pelo modelo elipsoidal oblato. Olha só, 11.756, e aqui também 11.769, diferença de poucos quilômetros, tá? Bom,
Eu vou pedir para ele calcular as células para a gente ver os desenhos, né? Tá? Um minutinho só. Tá? Bom, aqui em seguida, nós. Só deixa eu passar aqui para o Wolfram Cloud. Esse daqui está com o desenho. Meus desenhos não estão aparecendo naquele lá. Perdi alguns desenhos. Bom, continuando aqui então. O movimento entre as cidades pode ser parametrizado. Tá? Para isso, a gente tem que pegar os vetores entre as duas cidades, fazer o produto vetorial, né? E colocar o centro da Terra aqui. Pedir para calcular as células de novo. Bom, Tem um outro parênteses ali também, professor, no primeiro. obrigado. Aí. Eu tinha copiado do meu notebook e eu deixei um CT aí. Obrigado. Pedi para ele Eu também desenhar. faço isso o tempo todo. Eu troco os caracteres e aí quando eu rodo que vejo que tem problema. Olha aqui o desenho, então, da viagem, né? Começou a aparecer. Então, aqui, o que eu fiz para parametrizar a viagem? Eu peguei primeiro, eu fiz um produto vetorial entre o vetor que liga o centro da Terra ao Rio. Opa! Algum problema aí? E a gente faz um produto vetorial, né? Sim, perdão, eu fui corrigir aqui, esqueci de executar o comando anterior, estava vinculado.
Opa, desculpem aí, algum probleminha aqui no Wolfram Cloud. Ao vivo, professor, é assim mesmo. Voltou até. Então, Bom, ao vivo. então, como é que é feito o problema? É um curso de GA, né? O produto escalar entre os dois vetores que saem do centro da Terra e apontam a cidade vai acabar dando ângulo entre os dois. Como você sabe que 360 graus dá 40 mil quilômetros, você calcula a distância em cima do arco de circunferência. Para parametrizar o arco de circunferência, você faz o produto vetorial dos dois, acha o vetor normal, tá certo? Né? E depois você acha um vetor normal, normaliza o vetor. Os vetores são todos unitários que chegam no fim da esfera, né? Normaliza e faz o produto vetorial do primeiro vetor da primeira cidade, do normal pela primeira cidade, você acha um vetor a 90 graus dela. Daí, fazendo uma combinação, usando seno e cosseno, entre a primeira cidade e o vetor que está a 90 graus dela, em cima do arco de geodésica indo para outra cidade, você obtém a parametrização da circunferência com velocidade constante. Tá? Então, aqui, ó, você tem Porto Alegre, Estocolmo, o vetor normal, o plano dos dois, esse vetor que está a 90 graus indo de Porto Alegre para Estocolmo, e uma combinação cosseno de alfa vezes Porto Alegre mais seno de alfa vezes esse vetor que está no meio do caminho, que te dá a parametrização. Tá? São coisas de GA, né? Então, a gente faz, ou se quiser, faz uma animação, né? Faz um movimento, tá? Aqui eu calculo o ponto em que a viagem vai cruzar o Equador. Daí você pega a terceira componente da parametrização, vejam, a parametrização está aqui, ó, cosseno de t vezes Porto Alegre, mais seno de t vezes aquele vetor que está a 90 graus de Porto Alegre indo para Estocolmo, né? Tá? Daí a gente pega a terceira componente igual a zero e usa o find root, que é o método de Newton-Raphson, para achar o ponto em que a trajetória cruza o Equador. Então, a gente vê que na viagem você cruza o Equador com 3.740 quilômetros da viagem de 11 mil quilômetros, você vai cruzar a linha do Equador depois de ter passado 3.700. E essa é a viagem até Porto Alegre desenhada, né? Tá? Bom, agora como que a gente faz para o centro da Terra aqui de novo? E como é que a gente faz para achar a trajetória loxodrômica, né? Quando a gente mantém um rumo fixo, né? Tá? Quando a gente mantém um rumo fixo, tá? Tá? Tem antes aqui um desenho mostrando a circunferência maior completa, né? Opa! Circunferência maior completa. E depois a gente vai calcular a loxodrômica aqui, o movimento que é feito, né? Tá? A gente pode pensar até em termos de que nas geodésicas o momento angular é conservado, né? O momento angular, que é o produto da posição do avião pela velocidade, né? Produto vetorial, né? E ele vai sair na direção normal do plano cortante, né? Que define a geodésica, né? Você tem que escolher ela passando pelas duas cidades para obter o menor caminho, tá? Bom, agora como é que a gente faz para achar a navegação loxodrômica? A loxodrômica é uma curva em cima da esfera que ela mantém um ângulo fixo com os paralelos ao meridiano, porque você viaja com a bússola travada, com a bússola fixa. Né? E então a bússola ela te aponta a direção sul-norte, a leste-oeste em cada ponto, quer dizer, ela aponta a direção tangente ao meridiano e ao paralelo. Então você vai ter que manter um ângulo fixo com paralelos e meridianos, tá? Antes
Quer dizer, se você está em curtas distâncias, não tem problema. A gente vai ver que não dá muito problema também nessa viagem, porque uma cidade está bem ao norte, outra está bem ao sul, daí a loxodrômica não fica tão diferente da, da nossa geodésica, né? Daí como é que eu desenho loxodrômicas? Bom, o truque para desenhar loxodrômicas é usar projeção estereográfica. Aqui, eu fiz aqui um desenho usando matemática, mostrando a ideia de projeção estereográfica. Você pega e joga o polo norte no plano, por uma reta, joga um ponto da esfera no plano, usando uma reta que passa pelo polo norte e fura o plano. Tá? Aqui está o desenho mais detalhezinhos, ó, o polo norte, um ponto da esfera e o ponto projetado. Tá? E daí o que acontece? As loxodrômicas, elas vão no plano sobre elas vão no plano de maneira que elas mantêm os ângulos entre as curvas. Tá? E elas é uma aplicação chamada de aplicação conforme. Tá? Existem demonstrações que a aplicação é conforme já há muito tempo, geométricas, né? Dá para fazer no curso de GA. Tá? Não precisa cálculo avançado nem nada, tem demonstrações geométricas. Tá? Então, ela é uma transformação conforme e ela leva os meridianos na esfera nas radiais das coordenadas polares e leva os paralelos na circunferência das polares. Tá? Para a gente obter então, o que acontece? As loxodrômicas, que mantêm um ângulo fixo com os paralelos e meridianos, elas vão em curvas no plano que mantém um ângulo fixo com as radiais e com as circunferências. A única curva no plano que mantém ângulo fixo com radiais e circunferências, isso também é uma coisa que dá para mostrar com os métodos do curso, é a espiral logarítmica. Então, para construir loxodrômica, a ideia é a seguinte: vamos construir uma espiral logarítmica no plano, que é mais fácil, e essa curva vai manter um ângulo fixo com as radiais e a circunferência, daí a gente puxa ela pela projeção estereográfica inversa para cima da esfera, que vai dar uma loxodrômica. Tá? Então, como é que eu acho a projeção estereográfica inversa? Eu parametrizo uma reta, né, que passa pelo polo norte, tá? E que passa por um ponto do plano, que eu chamei PX, PY0. Tá? Daí eu acho o ponto em que a reta fura a esfera, coisa de GA, né? Que ponto a reta cruza a esfera? No ponto que é o vetor que dá a parametrização tem comprimento 1, então eu faço escalar dele com ele mesmo igual a 1. Né? Eu acho duas soluções, t igual a 0, que dá o polo norte mesmo, e t igual a 2 sobre 1 mais px quadrado mais py quadrado, que vai dar o instante que essa parametrização fura o ponto XYZ da esfera. Né? Daí, pegando esse instante e jogando na parametrização, a gente tem o ponto onde a gente atravessa a esfera. Né? Então, essa é a projeção inversa, tá? que ela pega o px e o py e leva para o espaço, tá vendo? Ó? Vai dar essa fórmula aqui, né? Que é um problema de intersecção de reta com esfera. Tá? Daí vamos desenhar as coordenadas polares, né? Tá? E uma espiral logarítmica sobre elas. Né? Só para, antes de fazer aquela que liga Porto Alegre e Estocolmo, vamos fazer uma genérica, só para desenhar uma primeira loxodrômica. Né? Para as polares, você pode usar o parametric plot com 2 parâmetros no plano, que ele simula a malha das polares. Tá? E aqui uma exponencial logarítmica, né? Peguei e elevado a 0 a 1t cosseno, e elevado a 0 a 1t seno, gerei com parametric plot, juntei os dois, olha só. Aparece o sistema de coordenadas polares e uma espiral logarítmica. Podem reparar, isso a gente demonstra com uma certa facilidade. Ela mantém um ângulo fixo quando cruza qualquer radial. O ângulo que ela cruza as radiais é sempre o mesmo, o ângulo que ela cruza as circunferências é sempre o mesmo. As radiais e as circunferências são as imagens dos meridianos da esfera e dos paralelos quando a gente faz a projeção estereográfica. Né? Tá? Tá legal? Bom, daí vamos gerar a loxodrômica, né? Pega a projeção estereográfica inversa que a gente tinha
que a gente tinha construído aqui e aplica na espiral logarítmica, né? Tá? Aplica e vamos mostrar ela junto com a esfera, né? Depois eu gerei um Terra 2 aqui para deixar mais fraquinha a cor dela, opacidade 0,1, né? E juntei com a imagem inversa da espiral logarítmica. Essa maneira de caracterizar as loxodrômicas é bem legal, porque a gente entende que as loxodrômicas são espirais infinitas que se aproximam infinitamente do polo norte, quando a gente vai, ou do polo sul, mas nunca atingem, né? Por quê? Porque as espirais logarítmicas elas se aproximam do infinito e se aproximam do zero, mas nunca atingem. A exponencial logarítmica, o R das polares vai com a exponencial do θ, né? Tá? Elas ocorrem muito na natureza, caramujos, essas coisas, né? E a imagem inversa delas, pela projeção estereográfica, leva às loxodrômicas. Agora vamos olhar o problema de achar uma loxodrômica que una Porto Alegre a Estocolmo, né? O cara vai navegar com o avião com a bússola travada, a bússola não vai mudar. Quer dizer, o rumo dele, a direção entre o vetor velocidade dele, o ângulo entre o vetor velocidade dele e o meridiano, vai ser sempre fixo, né? A gente tem que escolher um ângulo e de maneira que ele vá por uma espiral que não dê muitas voltas. A gente vai construir até duas entre Porto Alegre e Estocolmo, uma que dá uma volta e uma que dá duas, porque se você tem jeito de você travar vários valores do ângulo para chegar na mesma cidade. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, primeiro a gente vai passar a projeção estereográfica inversa para polares. Tá? Então, a gente jogou no x e y, r cosseno φ e r seno φ. Pode for o φ mesmo, não há dubiedade, porque vai ser o mesmo ângulo, a longitude e o φ das polares nessa projeção. Né? A gente cai nessa expressão. Tá? E aqui eu vou trocar o r por cotangente de θ sobre 2. É que é mais fácil para certas continhas que a gente vai fazer, usar não a latitude, mas o complemento da latitude. E por esse desenho, a gente vê que a cotangente da latitude é igual a R, né? Tá? Quando a gente faz a projeção estereográfica, esse ângulo aqui acaba sendo metade desse, é só resolver um probleminha de geometria nesse triângulo que você vê. E o φ é o mesmo, o φ, que é a longitude, vai dar o φ das polares. Agora, o θ, que é a colatitude, o complemento da latitude, ele vai ser esse ângulo aqui, né? Que é entre o eixo norte-sul e a radial, né? De maneira que esse ângulo aqui embaixo é θ sobre 2. Isso faz com que o R seja cotangente de θ sobre 2. Tá? E aqui é quase que um teste. Né? Se eu peguei a projeção estereográfica inversa, joguei o R cosseno θ, R seno φ. Quando a gente troca R por cotangente de θ, a gente cai na parametrização da esfera. Só que em vez de cosseno de lambda, está aparecendo seno de θ, né? Que o θ é a colatitude, também chamada de ângulo polar, né? Da afastamento do polo norte. Né? Quando a latitude é 90 no polo norte, 0 no equador, menos 90 no sul. Né? O ângulo polar é 0 no norte, π sobre 2 no equador e π no sul. Tá? Bom, daí eu calculo o valor de θ e de φ, da colatitude e da longitude aqui, para Porto Alegre e Estocolmo. Eu já tinha usado matemática e o CityData para achar a latitude e longitude. Eu só pus 90 menos para ficar com a colatitude. Tá? E, bom, daí eu calculo R1 e R2, né, que é o cotangente da latitude. Né? Ou seja, esse R1 e R2 são o R das duas cidades, né? O R da cidade de Porto Alegre e de Estocolmo. Tá? Depois, eu faço o quociente R2 sobre R1, tiro o log, e divido pela variação angular entre as duas. Tá? Eu faço uma variação angular menor que 2π aí, então vai dar a loxodrômica mais curta. Né? E eu escolhi o sentido anti-horário certinho também. O quociente entre o log do quociente dos dois R's polares pela variação angular, ele vai dar o K que você tem que pôr no expoente. Tá? E dá para mostrar que o arco cuja tangente é K, que vai dar o ângulo que o seu avião vai cortar os meridianos. Tá? Os meridianos, o ângulo com paralelo ao complemento é 33. Daí eu construo uma exponencial logarítmica com esses valores calculados, para ela ir certinho de
de Estocolmo do Porto Alegre até Estocolmo, né? Depois, tendo construído, né? Eu sei como que é o meu R de φ, né? Eu vi quanto que era esse K aqui, fazendo o quociente de 2 R's, dividindo pela variação angular. Daí a gente constrói a parametrização, né? Tá? E, bom, e faz, primeiro, antes de levantar a espiral logarítmica, né? Vamos desenhar as polares de novo, tá? Vamos desenhar a projeção dos 2 pontos, do Porto Alegre e de Estocolmo. Então, aqui, tá vendo? Ó, essa circunferenciazinha em azul que eu ressaltei aqui é o Equador, é a hora que o avião cruza o Equador, né? Esse arco de espiral logarítmica seria a projeção de uma loxodrômica que liga as cidades com um arco só, tá legal? Tá? Daí é só pegar e aplicar a projeção estereográfica inversa, e a gente obtém a loxodrômica. Ó. A loxodrômica parece que ela é menor que a geodésica pelo desenho, né? Mas ela é um pouquinho maior, tá? Tá legal? Para calcular o comprimento da loxodrômica, a matemática calcula, tem um comando chamado geolente pelo módulo elipsoidal, mas pode integrar a velocidade também. Fiz aí numericamente, né? E eu fiz aqui pelo modelo esférico, né? Eu integrei mesmo a velocidade na loxodrômica, deu diferença de 100 quilômetros só, um pouquinho mais que 100 quilômetros para ir pela loxodrômica, quer dizer, para ir de Porto Alegre a Estocolmo não faz muita diferença, tá? A diferença das duas. Agora aqui eu calculei usando o comando de matemática, que ele dá, para ele, loxodrômica é room line, que mantém um ângulo fixo. Ele escolhe sempre a mais curta, porque tem várias loxodrômicas entre 2 pontos, né? Então eu pedi o comprimento eu peguei o caminho, pedi o comprimento, daí na conta dele deu praticamente igual a mim, em vez de dar pelo modelo esférico deu 11.875, no matemático 11.861. Agora a geodésica no matemática estava dando 11.756, no modelo elipsoidal de 11.769. Não deu muita diferença. Agora, uma coisa interessante, né? Eu peguei aqui e defini um K2. Olha só como é que é definido o K2. Eu, em vez de dividir o quociente dos 2 logs, né, do R2 pelo R1, pela variação angular, eu somei 2π na variação angular. Assim, essa loxodrômica vai dar 2 voltas para chegar lá. Ela vai sair a bússola vai ficar travada num ângulo mais baixo, tá? Ela vai ficar travada num ângulo mais baixo, 13 graus, em vez de 56, e ela vai andar mais para chegar vai dar uma volta no globo a mais, tá? Olha só como é que é a projeção dessa segunda loxodrômica que a gente vai desenhar. Ela chega aqui estão as cidades projetadas, né? A circunferência em azul ressaltado é o Equador. Lá dentro está Porto Alegre, né? Tá? Então, agora o que acontece? Vai cruzar o Equador e depois vai andar quase que uma segunda volta, né? Em vez de dar uma volta, dá 2, tá? Porque eu peguei, eu pensei que o ângulo de Estocolmo não era o ângulo de Estocolmo, era 2π a mais, né? Então, você tem outra loxodrômica, né? Daí, de novo, a gente vai pegar a projeção inversa, calcular o comprimento, daí a pessoa ia andar 41.000 quilômetros, anda bem mais depois. E vamos desenhar as loxodrômicas juntas, né? Então, você vê aqui, em azul, você tem a geodésica entre Estocolmo e Porto Alegre e Estocolmo. Em preto, do lado, você tem a loxodrômica mais curta, e depois, em vermelho, tem a loxodrômica que dá uma volta antes de chegar lá, tá? Você vê que é uma brincadeira aí que mexe com coordenadas polares, ideia de espiral logarítmica, com a projeção estereográfica, com a parametrização da esfera, com vários conceitos de geometria, e tem uma certa concretude, né? É interessante conversar sobre isso com os alunos, chama mais atenção, às vezes, que você dá uma folha para eles cheia de X e de Y, onde ele recebe a pergunta no mundo da linguagem e responde também no mundo da linguagem. Tá? O legal é que o software também faz os desenhos para a gente, então ele tem um pacote de comandos geográficos, aí, geodésicos, né? Em que a gente pode desenhar. Aqui eu estou escolhendo a projeção ortográfica, que é a mais fiel, né?
que agora são projeções que ele vai usar. Olha só o desenho da loxodrômica mais à esquerda e da geodésica na projeção ortográfica, né? Depois eu escolhi a projeção de Mercator, tá vendo? Ó, de Mercator, para fazer os dois desenhos. Na projeção de Mercator, a loxodrômica ela é linha reta, né? Tá? E parece que é muito mais curta, né? E aqui eu fiz a projeção de Robson, tá? Dá para discutir também com os alunos essas projeções e essas ideias, a importância da navegação, por exemplo, dá para voltar para o tempo das grandes navegações. Você pode discutir movimentos entre regiões, por exemplo, como foi o ataque a Pearl Harbor, qual a trajetória que ele seguiu, o problema de se aproximar do polo, como evitar, olhar coisas sobre viagens aéreas, coisas que os pilotos discutem. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente trabalhou no curso, né? São vários pacotes pedagógicos, então, que eu testei nesses 15 anos, né? E agora estou tentando transformar em fascículos e, bom, eu continuo com as experiências. Estou orientando as teses de mestrado sobre as tendências de ensino nesses tempos que a gente está vivendo, né? E não só nesse tempo, né? Mesmo antes da pandemia, os alunos já viviam muito mais no mundo virtual do que no mundo real, né? E a gente já devia estar há mais tempo preocupado em não fazer com que o aluno se transforme numa máquina que imite máquinas, mas que ele use as máquinas, ele tem que colaborar com as máquinas, ele não precisa substituir, treinar um procedimento tedioso, fazer um monte de conta, não errar nenhuma, usar lápis de borracha. Ele precisa trabalhar com software, trabalhar em cima de exemplos concretos, né? Porque a matemática, para ela ser interessante para a sociedade, ela tem que se ligar às situações reais. Então, o soft, com esses desenhos, essas construções, ele aproxima muito da realidade no instante que ele pode estudar uma viagem aérea, uma estrutura, várias coisas desse tipo. Tá? Tem até um efeito teórico interessante. Por exemplo, agora eu estou dando cálculo 3, né? Estou escrevendo o segundo fascículo que a editora deve publicar ano que vem. A gente está estudando equações diferenciais. E o enfoque geométrico às equações diferenciais é uma coisa muito poderosa, né? Você treinar o cara para ser um resolvedor de equação diferencial é uma coisa muito inapropriada, porque normalmente a equação diferencial vem de um problema prático, ela é uma aproximação da realidade. Não te interessa resolver uma equação e mostrar para uma pessoa uma expressão cheia de seno, cosseno, exponencial, log. Isso não leva a nada, porque a pessoa quer saber o que vai acontecer com o sistema que a equação diferencial aproximadamente governa. Então, você precisa ter, na realidade, uma visão das respostas que a equação diferencial dá. Daí tem vários enfoques geométricos que vêm da teoria de sistema dinâmico, né? E que relaciona equações diferenciais com EDPs, com campos vetoriais, que eram vistos como teoria avançada, mas hoje com o software você pode fazer os desenhos e você resolve problemas mais fáceis se você estudar equações diferenciais junto com equações diferenciais parciais e junto com campos vetoriais, né? E usar um enfoque moderno. Eu até apresentei há umas 4 semanas em Chicago um artigo exatamente sobre esse problema de ensino. Equações diferenciais, hoje em dia, devem ser ensinadas junto com EDPs e junto com campos vetoriais dentro da lógica dos sistemas dinâmicos, porque o soft ele gera muitas imagens, e com as imagens, às vezes, você resolve problemas complicadíssimos de equações diferenciais só usando a sua intuição visual. Quando você vê o desenho daqueles tracinhos, daquelas trajetórias, você sabe mais ou menos o que está acontecendo, que é uma coisa que a máquina não faz. É uma coisa interessante até, se a gente pensa no médico hoje em dia, né? O médico ele faz muito diagnóstico por imagem, então a máquina gera para ele várias imagens, mas é ele que bate o olho naquelas imagens e diz o que está acontecendo. Então é muito importante que o estudante analise imagens, né? E
que o computador gera, saiba quais imagens deve gerar e como deve gerar, e daí o enfoque, a apresentação da teoria tem que mudar para ele ser mais habilidoso em procurar as imagens e daquelas imagens tirar conclusões em equações diferenciais que ninguém resolveria, que envolvem funções que a gente ainda nem estudou, ou que tem problemas, né, de bifurcação, esse tipo de coisa. Às vezes, um diagrama de um campo vetorial, você olhar aquela solução como se fosse um fluxo, te permite resolver o problema. E até para usar os comandos do computador. No Congresso de Chicago, nós mostramos que o comando desolve para equações diferenciais ordinárias da matemática, ele está muito ruim, porque ele tenta achar o y em função de x. Então, numa separável em que você tem um polinômio de quinto grau, ele pifa, porque ele não consegue isolar o y em função de x. Mas você pode escrever uma EDP, né, que tem a solução relacionada com a EDO, que você acaba descobrindo a solução na forma implícita. Então, é lógico que o pessoal da Wolfram vai consertar isso e vai começar a fazer com que o DSolve dê soluções implícitas e não explícitas de EDOs. Né? Porque numa EDO você procura o y em função do x. Né? Mas só que não é sempre que você consegue isolar. Tá? Alô? A gente fez em 2018, professor, teve uma revisão de toda essa parte de cálculo, as funções que faziam limite, cálculo, né, derivada integral, elas foram revisadas. E de tempos em tempos isso acontece. Esse é um ponto importante. Depois eu vou te mandar o link da apresentação nossa em Chicago. Se vocês quiserem, eu dou um exemplo de uma equação. Tem muito tempo ainda? Não? Professor, nós estamos um pouco atrasados, mas eu não quis interromper porque eu estava achando muito legal a apresentação. Desculpa. Eu realmente gostaria de ter feito o seu curso. Sim, perdão, mas é muito simples gerar uma equação diferencial, jogando DSolve ele não resolve. Mas você gera uma EDP análoga à equação diferencial e joga a EDP no DSolve. Daí ele acaba te dando a solução implícita. Mas daí o aluno precisa ter essa relação entre EDP e EDO. Tá legal? Bom, muito obrigado, então. Professor, obrigado. Tem algumas perguntas aqui, eu vou passar depois para o senhor, para a gente responder lá no Community. Eu agradeço muito, a apresentação foi super interessante, eu espero que o pessoal também tenha gostado do que o senhor mostrou para nós. Desculpa, aquele centro da Terra. Tá legal. Obrigado, professor Márcio.